Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, cervejeiro e sócio da cervejaria Falck Beer. Estamos aqui para o 10º episódio do 8 Minutos com Marco Falcone. Hoje nós vamos falar sobre a história da cerveja no Brasil. Muita gente acha que a história da cerveja no Brasil começa recentemente, né? Tem uma grande cervejaria aí que diz que foi a primeira a fabricar cerveja no Brasil. Mas, na verdade, a história da cerveja no Brasil, ela começa nos primórdios. Maurício de Nassau, que era um alemão, presidente, na verdade, talvez um dos proprietários da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa holandesa, vem para o Brasil e praticamente coloniza o Recife, no estado de Pernambuco. Então ele traz com ele artistas, médicos, astrônomos e toda espécie de pessoas que eram letradas e instruídas. E essas pessoas chegam no Brasil com uma força muito grande e promovendo um progresso incrível ao Recife. Ele constrói 12 pontes nos rios, ligando aquela que era a Veneza brasileira, né? Dizem que ele trouxe nas suas embarcações uma cervejaria desmontada que é montada no Brasil, cujo cervejeiro chamado La Fontaine, um holandês, teria fabricado a primeira cerveja no Brasil nos anos 1600. A história oficial reza que a primeira cerveja no Brasil veio com Dom João VI, em 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Porque Dom João VI era amante de cervejas. E fica a minha observação aqui, muito importante, que muitos denigrem a imagem de Dom João VI como se fosse um gordo glutão, louco, doido. Não é verdade. Ele foi um grande estrategista. Há de se registrar que Dom João VI foi o único governante imperador da Europa a não sucumbir a Napoleão na época. Ele veio para o Brasil, transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele fez grandes e belíssimos projetos. Trouxe toda a Biblioteca Nacional Portuguesa para o Rio de Janeiro. E ali ele construiu prédios magníficos e que o Rio de Janeiro realmente usufruiu e se tornou talvez a única colônia de Portugal a ser progressista e ter tido um grande progresso. O Brasil virou terra continental que virou, indivisível, não é? Apesar de todas as tentativas de separatismo. Dom João VI é o grande responsável por isso, daí vai a minha homenagem a ele. Ele adorava cerveja, mais um motivo para admirá-lo. Ele trocava cervejas com a Inglaterra por vinho do Porto. Então ele mandava vinho do Porto e eles mandavam as cervejas, que provavelmente seriam as IPAs, as Indian Pale Ale. E trouxe no seu navio de vinda para o Brasil 300 barris de cerveja para o Rio de Janeiro. Então a história oficial conta que seria as primeiras cervejas a chegarem no Brasil, né? Então, na época no Brasil se consumia muito a cachaça, né? Que era facilmente fabricada nos canaviais, né? Com a montagem de alambiques. E a cerveja então vai ganhando corpo, né? Nós temos aí um anúncio que está postado aqui nesse episódio, que é dizendo que estava disponível na Rua do Sebo a belíssima bebida chamada cerveja, que prima pela sua delícia e pela sua barateza. E que a partir do momento que for mais consumida, terá os preços ainda mais reduzidos. Então isso eu estou falando de 1840, né? Depois a cerveja tem uma progressão muito grande no Brasil. Ela chega em 1890 com a cidade mais cervejeira do país à época, que era Juiz de Fora. Pasmem, muitos acham que a cerveja foi radicada sobretudo no sul do país. E de fato, porque a imigração alemã foi muito forte no sul do país. Com estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tinha uma produção muito grande. Mas em 1896, para você ter uma ideia, Juiz de Fora era a cidade com mais cervejarias no Brasil, chegando a ter 36 cervejarias. Por que seria isso? É muito fácil entender, pessoal, porque Juiz de Fora foi a Manchester brasileira. Ali foram as primeiras tecelagens a chegarem no Brasil, né? Vindo da Revolução Industrial da Inglaterra.
Então as primeiras máquinas que chegaram, elas tinham que ter startup por alemães. Os alemães vinham para o Brasil, davam startup e tinham que manter essas máquinas em funcionamento. Então veio uma grande leva de alemães para Minas Gerais, para Juiz de Fora, e eles aqui não tinham cerveja para tomar. Então começaram a montar suas próprias cervejarias, que é uma história fantástica isso. Então Juiz de Fora se tornou o grande polo cervejeiro do Brasil, e até hoje existem algumas cervejarias remanescentes, né? Nós temos a cervejaria Barbante, que alguns amigos em Juiz de Fora reeditaram, né? Que era dos pioneiros cervejeiros alemães que vieram para o Brasil, né? Depois nós temos aí na história da cerveja no Brasil Belo Horizonte, que é muito interessante também, porque a cidade de Belo Horizonte ela ia ser inaugurada em 1897, né? Sob comando de Arão Reis, que era um engenheiro fabuloso. Eles viram a necessidade porque trariam pessoas de todo o país, de toda Minas Gerais, para habitar na cidade, né, os funcionários administrativos, e eles teriam que ter alguma coisa para se divertir, né? Cerveja seria talvez a principal atração. E não tinha nenhuma cervejaria na região do Curral del Rei. E aí o que eles fazem? Eles contratam os irmãos Fornatieri, que eram dois italianos que tinham uma cervejaria em Nova Lima, doam um terreno às beiras do Ribeirão Arrudas, e ali eles constroem a sua fábrica de cervejas, né? A fábrica dos irmãos Fornatieri, que depois denominaram de Cervejaria Renânia. E ali eles passam a fabricar intensamente a cerveja, com a fábrica, o terreno da fábrica doado, a construção por conta deles, mas com energia elétrica doada pelo município, gerada pela usina hidrelétrica do Rio Arrudas. Pasmem! Usina hidrelétrica do Rio Arrudas. E ali eles começam a fabricar as primeiras cervejas e a produção abasteceu a cidade. E aí eu vou explicar por que Belo Horizonte se tornou a capital mundial dos bares. Porque as pessoas vieram do interior, as pessoas vinham de Montes Claros, de Uberlândia, do sul de Minas, de Juiz de Fora, Zona da Mata, da região leste, Araguari, Muriaé, e aí trazem esse costume que saíam do trabalho, das funções administrativas, e aí botavam as mesas nas ruas e iam beber juntos, porque as pessoas não tinham vindo com suas famílias. A solidão era muito grande, a saudade apertava o coração. E quem que relaxava? A cerveja. E aí eles colocavam as mesas na rua, se uniam, se juntavam, e aí nasceu a tradição belo-horizontina de ter os bares. E o belo-horizontino sai do trabalho, ele não vai para casa, ele vai para o bar beber na rua, nas mesas, nas calçadas. E aí nasce essa tradição, mais uma vez a cerveja salvando a nossa população. Então, pessoal, o próximo episódio nós complementaremos a história da cerveja no Brasil, tá? Fica aí o meu convite para todos assistirem, e aí vai o meu brinde e o desejo de boas cervejas.